Boa noite, conseguem me ouvir bem? Certo? Sim. Tinha. Bom, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao primeiro dia da 23ª edição da CEVET. Me chamo Bruno Bogossin Aguiar, sou do 7º semestre, e agora estou tendo a honra de receber o professor doutor Alexandre Martini de Brum, com a palestra de Prática para hemodiálise em casos de doença renal canina. O doutor Alexandre de Brum, ele é graduado em Medicina Veterinária na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele possui residência em Clínica Médica de Pequenos Animais na Unesp, mestrado e doutorado em Clínica Médica, com ênfase em Nefrologia e Urologia Veterinária, também na mesma instituição. Médico veterinário no Serviço de Nefrologia e Urologia Veterinária no Hospital Veterinário Governador Laudo Natel. Especialização em ultrassonografia veterinária, especialização em ozonoterapia, especialização em terapia dialítica, especialização em clínica cirúrgica de pequenos animais e é membro do Colégio Brasileiro de Nefrologia e Urologia Veterinária. Ele também é professor da pós-graduação em Medicina Veterinária nos módulos de Nefrologia e Urologia Clínica e Nefrointensivismo. É um grande currículo, né, doutor? Eu queria agradecer novamente aos nossos apoiadores, o Laboratório Estopato, o LabCare, a Scan e a Exotic. Também gostaria de continuar com aqueles informes de que o formulário vai ser publicado no chat no final da palestra. Também sobre as camisas da CEVET, que as informações vão estar no Instagram, @CEVETUNB, e também que terá uma parte no final da palestra destinada às perguntas. É só sinalizar #pergunta, que iremos passar para o palestrante nos 30 minutos finais, mais ou menos. Bom, doutor, muito obrigada, pode ficar à vontade. Bruna, obrigado. Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer estar conversando, né, sobre nefrologia, né, e tentando desmistificar algumas áreas, trazer, né, eu acho que esse tema, a forma, né, que foi esse título, né, tentar fazer uma abordagem prática, né, da hemodiálise, porque ela não é uma coisa prática, né, então é um desafio tentar falar de uma coisa complexa, né, mas de uma realidade que a gente tem na nefrologia, de uma forma prática, tá? Então, acho que eu vou, nessa próxima hora aí, eu vou tentar trazer para vocês, né, uma abordagem do que eu acho que é realmente relevante, né, na área da hemodiálise, né, nas doenças renais de cães, tá? E mostrar uns casos clínicos, né, para a gente discutir ali no final, tá bom? Então, vamos lá. Tá? Vamos falar, então, um pouquinho sobre essa abordagem prática, né, da hemodiálise, né, em casos de doença renal, né, em cães. Aqui, né, a gente vai falar tanto das doenças agudas quanto das doenças crônicas, né, que tem aí as suas indicações específicas, né, para hemodiálise nessa espécie. Para começar, a gente precisa entender, né, o que eu vou conseguir com a hemodiálise. Tá? Eu acho que a hemodiálise ela traz um estigma, né, muito grande, e quando a gente vem conversar com os tutores ou com os colegas sobre a hemodiálise, muitas vezes pode gerar um pouco de frustração por parte do tutor, né, por parte do colega que te encaminha, porque eles muitas vezes não entendem muito bem o que a gente vai conseguir com a hemodiálise. Tá? A gente precisa entender, né, que a hemodiálise ela vai compensar temporariamente a função excretora dos rins. E a gente precisa lembrar que a função renal ela não é uma função exclusivamente excretora, né? O rim tem uma função excretora, que é a nossa capacidade de eliminar as toxinas urêmicas. Ele tem uma função metabólica, reguladora, ou seja, controle de pressão, controle de volemia, controle dos eletrólitos, controle do balanço ácido-base, né? Controle do balanço hídrico, tá? E ele tem uma função endócrina, né? Ou seja, ativação da vitamina D, local de ação, né, de produção da eritropoetina, né, local de produção da renina, tá? Então, quando a gente tem
né, uma hemodiálise, a gente vai indicar, né, esse procedimento para um paciente, a gente precisa lembrar que nós estamos temporariamente compensando a função excretora dos rins. E a gente tem outras funções que vão precisar ser compensadas por outras maneiras, tá? A gente precisa lembrar que a hemodiálise não é um tratamento para causa de base da doença renal. Acho que a única exceção, né, são os quadros de intoxicações por toxinas, né, por nefrotoxinas dialisáveis, tá? Fora isso, a hemodiálise ela só está realizando uma terapia de substituição renal, tá? Estamos compensando a função dos rins, tá? Por um determinado tempo. Para quê? Para nos dar tempo de tratar a causa de base dessa doença renal. Tá? Então, a hemodiálise é uma terapia que vai nos dar tempo para eu corrigir, né, uma lesão renal aguda, para eu corrigir a causa de descompensação de uma doença renal crônica. Tá? Então, isso é extremamente importante a gente lembrar quando a gente for indicar uma hemodiálise. Tá? Então, o que a gente espera? Né? Que a gente vai remover toxinas urêmicas dialisáveis. Tá? Então, a gente tem alguns mecanismos pelos quais, né, vão ocorrer as trocas ali no dialisador, tá? Que vai ser possível nós removermos algumas das toxinas urêmicas. A gente vai conseguir remover potássio naqueles pacientes que estão com hipercalemia, né? Principalmente a indicação seria nas hipercalemias refratárias, aquele paciente que tu fez glicose com insulina regular, que tu fez bicarbonato de sódio, né? Tu fez todas as manobras para remover o potássio, e o potássio continua sendo um fator de risco, né? Para a vida desse paciente, então tem uma indicação. E também vai nos ajudar a remover a água desse paciente. Tá? Então, naqueles pacientes edemaciados, os pacientes hiperidratados, que estão com hipervolemia, naqueles pacientes que estão com balanço hídrico positivo, tá? Que a gente chama de balanço de fluido cumulativo positivo, tá? Que é um fator de prognóstico negativo para os pacientes. Tá? Esses pacientes que foram internados muito tempo, né? Sofrendo hiperidratação por uma fluidoterapia mal conduzida. Tá? Então, um paciente que também talvez tenha que fazer. Se ele não responder a diurético, talvez tenha que fazer uma sessão de diálise para remover o excesso de líquido dele. Tá? Então, a gente vai ter essas funções, tá? Essas possibilidades com a hemodiálise. Mas a gente não vai curar uma doença de base renal. Tá? A gente não vai substituir uma função endócrina renal. Tá? Isso é extremamente importante. A gente entender por quê. Na hora que eu for indicar, ou na hora que eu for realizar o procedimento para o meu paciente, né, eu preciso saber disso, eu preciso entender isso e eu preciso passar isso para o tutor, né, para não gerar frustração. Tá? Então, lembrar, né, que a hemodiálise, tá, apesar de toda a maquinaria que a gente tem, que eu já vou mostrar para vocês, tá, o nosso grande, o nosso ator principal aí é o dialisador, tá? É esse tubinho cilíndrico aí, que a gente vai ter o sangue entrando por um lado, né, saindo por outro, e o dialisado entrando pelo lado contrário, né, que o sangue entrou, e fazendo um mecanismo aí de contracorrente, né? Então, a gente vai ter o sangue fluindo por um lado, o dialisado indo no sentido contrário, e as trocas vão ocorrer, né, entre, né, os capilares, entre o sangue e esse dialisado, né, vai ter ali a membrana do capilar entre eles, fazendo essa troca. Tá? Então, a gente vai ter três, né, maneiras de ocorrer essa depuração do sangue. Tá? Através dos capilares ali que estão dentro do dialisador. Tá? A gente vai ter trocas por difusão, aquele princípio básico, né, que a gente lembra das aulas de química, ou seja, do meio, o soluto, né, ele vai passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ou seja, as toxinas urêmicas que estão em maior concentração no sangue vão passar através da membrana desse dialisador para o dialisato, tá?
que ali ele vai começar a concentrar e vai remover essas toxinas, tá? Vai pegar também, vai remover os eletrólitos que estão em excesso e também algumas coisas vão vir no sentido contrário, tá? Bicarbonato, tá? Pode vir, tá? Então vão ter eletrólitos que vão poder fazer sentido contrário também, passado dialisado para o sangue. Tá? A outra, né? A outra forma de depuração do sangue vai ocorrer ali na ultrafiltração, tá? A ultrafiltração, o que ela é? Ela é a passagem de água forçada, tá? Então existe uma pressão sobre o sangue que vai empurrar um pouco dessa água, né, do sangue para o dialisado. Então isso é a forma que a gente tem para remover o excesso de água desse paciente. Existe algumas formas, né, para a gente calcular, ou seja, a gente vai ver na hora da prescrição da diálise, existe ali um parâmetro chamado fator de ultrafiltração, né, o UFF, que é justamente isso, a gente vai determinar o quanto de água a gente quer tirar daquele paciente, tá? Para tirar ele de um estado de hipervolemia, para tirar ele de um quadro de edema, tá? E depois a gente tem a convecção. O que ela é? É por meio da ultrafiltração, né? A água ela vai empurrar junto alguns solutos, tá? Que não passariam tão facilmente por difusão. Então é uma terceira forma, menos eficiente, menos importante, mas que também é uma forma de eliminação das toxinas. Tá? Então, basicamente, né, o sangue ele vai ser depurado, tá, por esses três fenômenos: difusão, ultrafiltração e convecção. Então, ele vai remover essas toxinas, vai remover o excesso de água, vai remover o excesso de eletrólitos de um lado, jogar para o dialisado, e esse dialisado vai levar embora, né, essas toxinas, esse excesso de água. Tá? Isso vai ocorrer ali dentro do dialisador. Tá? E como que a gente faz para obter sucesso numa hemodiálise? Tá? Então, existem alguns fatores que são extremamente importantes, que a gente precisa entender, né, na hora de indicar e de prescrever, né, uma hemodiálise. Tá? Eu vejo que o sucesso, de forma prática, né, a gente tem quatro itens ali que são extremamente importantes para a gente obter sucesso, né, numa sessão de hemodiálise. Tá? Primeiro, tá? A gente tem que ter um equipamento adequado e treinamento, tá? Para entender como essa máquina funciona, para entender as intercorrências que podem ocorrer durante uma sessão de hemodiálise. Tá? A gente precisa selecionar muito bem esse paciente. Tá? Não é qualquer paciente. Não é porque a creatina está aumentada que o paciente vai entrar na hemodiálise e vai obter sucesso. Tá? Então, a seleção do paciente ela tem que ser muito bem adequada. A gente tem que ter um acesso vascular adequado para essa sessão de hemodiálise. Tá? E a gente tem que fazer uma prescrição adequada também. Tá? A prescrição talvez seja a parte mais chata de fazer, porque vai exigir bastante matemática nossa ali, tá? Mas é onde a gente obtém, né, o sucesso, onde a gente reduz os riscos do paciente e obtém os melhores resultados. Tá? Então, esses 4 pontos, né, eles precisam estar muito bem, né, ordenados na nossa cabeça, tá? Para a gente conseguir fazer um serviço de hemodiálise funcionar de forma adequada. O que a gente precisa? Né? Qual é o equipamento mínimo que a gente precisa? A gente precisa ter a máquina de diálise, tá? Que é essa aqui. Tá? A gente precisa ter, né, uma estação de tratamento de água. Tá? Então, aqui a gente tem uma osmose reversa. Essa osmose reversa aí, ela está equipada com deionizador, né, com abrandador de água para remover, né, o excesso de eletrólitos dessa água, né, que a gente diz para deixar essa água menos pesada.
tá? E ele também está equipado com esterilizador ultravioleta, ou seja, a gente consegue uma água com 99,9% de pureza, né, com isso. Tá? Que é a água que vai circular no sistema e que, junto com esses galõezinhos aqui, né, que é o galão base e o galão ácido, vão formar o dialisado, tá? Que vai estar fluindo por essa máquina para fazer a troca com o sangue do paciente. Aqui, então, 2 pacientes em diálise, tá? Além da máquina, da osmose, né? A gente também precisa do quê? Da linha arterial, tá? Que é a linha que vai puxar o sangue do paciente, essa aqui com os clampzinhos vermelhos, vai trazer o sangue aqui para a bomba de sangue, né? Que é o que determina a velocidade da hemodiálise, tá? Aí ele vem passar aqui, tá o dialisador aqui atrás, traz o sangue para o dialisador, tá? Aí sai do dialisador aqui a linha venosa, que é essa que tem os clampzinhos azuis, que vai passar o sangue, vai trazer para um catabolha, para um sistema aqui de travamento, caso tenha algum problema, né? Caso tenha ar, vazamento de sangue aqui, né, dentro do sistema, e aí traz o sangue de volta para o paciente. Tá? Então, esses aqui são os materiais de consumo que a gente vai precisar, né? Uma linha arterial, um dialisador, uma linha venosa. O que mais a gente vai precisar também de equipamento são as soluções, tá? Que vão formar o dialisado, tá? Então, aqui a gente tem uma solução ácida, essa azulzinha aqui é a solução básica, tá? Que é a base de bicarbonato, 8,4%, e aqui a gente tem a solução ácida. Essa aqui, ela vai variar, tá? Existem vários tipos de solução ácida, que elas vão variar conforme a prescrição do paciente. Se eu preciso tirar potássio do paciente, se eu preciso tirar cálcio do paciente, tem soluções com concentrações diferentes ali. Então, eu tendo o equipamento, eu tendo a infraestrutura para fazer, tá? Eu vou pensar nos meus pacientes para fazer, né, a hemodiálise. Tá? Então, primeira coisa a gente precisa saber qual é a doença de base desse paciente. Tá? É uma lesão renal aguda, é uma doença renal crônica agudizada, né? O que está acontecendo com esse paciente? Tá? E qual é o estágio? Né? Pô, chegou hoje para mim, tá? Um pacientezinho daqui do interior do Rio Grande do Sul com uma creatinina de 2,8 para a hemodiálise. Não tem indicação. Né? Não é um estágio avançado o suficiente para ter. Pelo valor de creatinina, não tem indicação. Eu solicitei os outros exames para a gente ver. Tá? Se tem por hipercalemia, por hiperfosfatemia, por hipercalcemia, se tem alguma indicação. Por enquanto, não tem. Tá? Outra coisa, né? A gente precisa ver o peso desse paciente. Né? Existe um peso mínimo em que a gente vai conseguir pôr esse paciente, né, em hemodiálise. Tá? E o que é esse peso? Tá? Se a gente olhar aqui, existe uma quantidade de sangue que preenche a linha venosa, o dialisador, a linha arterial, o dialisador, a linha venosa. Tá? O volume de fluido que ocupa isso aqui, a gente chama de priming. Tá? Priming da linha. Tá? E esse priming aqui, ele não pode ser superior a 20% do volume circulante do paciente. Porque se eu der um priming com mais do que 20% do volume circulante do paciente, eu posso causar choque hipovolêmico nesse paciente aqui. Tá? Eu posso causar alterações hemodinâmicas muito graves nesse paciente. Então, eu preciso tomar cuidado. Tá? Então, existe um peso. Tá? E esse peso vai depender do material que tu tem à disposição. Qual é o priming do material que eu tenho? Tá? Eu vou dar um exemplo ali. Eu tenho um priming aqui, eu consigo fazer em pacientes de até 4,5 kg. Acima de 4,5 kg, com o material que eu tenho hoje disponível aqui,
né? Se eu tenho um paciente menos do que isso, é um risco muito grande. A gente tem que avaliar o custo-benefício e o tutor tem que estar ciente disso, tá? Do risco que eu posso estar expondo esse paciente. Outra coisa é a pressão desse paciente. Tá ok? Tá? Se eu botar ali, geralmente a gente tem um pouco de diminuição da pressão, né, no período transdialítico. Se eu tenho um paciente hipotenso, é um risco muito grande de eu pôr ele em diálise. É um risco de desenvolver uma hipotensão importante e eu ter uma parada durante uma sessão. Então, tem que ver se a pressão dele está ok. Outra coisa, hemograma. Esse paciente não pode estar muito anêmico. E se ele estiver muito anêmico, eu vou ter que transfundir ele antes. A gente estima uma perda de 1 a 2% do hematócrito que possa ocorrer, né? Que vai ser coágulo, vai ter um pouco de hemólise que vai acontecer no sistema. Tá? Então, eu não posso pôr um paciente com uma anemia grave em diálise. Eu corro o risco de piorar esse quadro. Tá? Então, vamos lá. Né? Vamos lembrar que existe estadiamento para a lesão renal aguda. Tá? E os nossos pacientes que vão para diálise vão ser esses pacientes aqui, ó. Os pacientes estágio 4 e 5 de lesão aguda. Tá? Esses são os pacientes. Isso aqui vai ser importante, pessoal, porque por esses pacientes em diálise, vai alterar o desfecho deles. Tá? Eu aumento a chance de um desfecho positivo nesses pacientes, que geralmente esses pacientes têm um desfecho negativo. Tá? Eles acabam tendo maior risco de óbito, e um risco de óbito em período relativamente curto de tempo, se eu não ponho eles em diálise. Tá? Então, por o paciente estágio 4 e 5 de lesão aguda em diálise, ele me faz ganhar tempo, né, para eu tratar a doença de base, reduzir o risco das complicações urêmicas extra-renais e aí, né, ter uma maior chance de sucesso no tratamento do meu paciente. Já quando a gente fala da doença crônica, né, são os pacientes estágio 4 que vão ter indicação. Tá? Então, são os pacientes que têm uma doença crônica agudizada. Tá? Ele talvez nem esteja um paciente definitivamente estágio 4, é um paciente estágio 2, mas por algum fator extra-renal sofreu uma agudização do quadro e aí a creatinina foi para valores mais altos, tá? E aí tu vai estabilizar esse paciente, baixar essa creatinina, tá? Tratar esse fator de complicação, né? Tá? Da doença renal, e aí vamos resolver o problema desse paciente. Pô, a gente já sabe. Os felinos, quais são os principais fatores, né, de agudização da doença crônica? Pô, é pielonefrite e principalmente obstrução ureteral por cálculo. Tá? São os grandes fatores que a gente tem. Né? No cão, a gente tem muitos fatores extra-renais causando agudização. Tá? Ou seja, a gente já tem paciente que já tem uma predisposição para uma pancreopatia urêmica, para outras alterações extra-renais. Né? Aí tu vai lá e começa a tratar esse paciente com alimentos, né, com medicamentos que favoreçam a ocorrência de uma pancreopatia. A gente tem uma pancreatite aguda no paciente que agudiza um quadro de doença renal crônica. Tá? Aí tu trata essa pancreatite, tu ganha tempo baixando a creatinina, até eliminando as toxinas urêmicas desse paciente com hemodiálise, e aí tu consegue ter um resultado melhor, tu consegue estabilizar esse paciente mais rápido. Tá? Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né, quando a gente tem um paciente é: esse paciente vai se beneficiar com terapia dialítica? Tá? É um paciente com doença aguda? Joia, tem boa chance de estabilizar. Né? É um paciente com doença crônica terminal? Pô, tu vai tirar ele da crise urêmica, mas ele vai voltar muito rápido para essa crise urêmica. Será que vale a pena? Ah, não, é um paciente que tem uma doença renal crônica estágio 1, 2, mas que tem um fator de agudização, está com uma pielonefrite, né? Está com uma pancreatite, né? Está com um corpo estranho gastrointestinal, está vomitando sangue, descompensou. Então, tem tempo, né? Tu vai ganhar tempo, né, com a hemodiálise para tratar esse paciente.
Tá? Então, a primeira coisa é, esse paciente vai se beneficiar? Às vezes, pessoal, a gente só vai ter essa resposta quando a gente submeter ele à hemodiálise e ver a resposta posterior. Às vezes a gente não consegue ter certeza disso antes de submeter esse paciente, tá? Independente do diagnóstico de doença de base. Tá? Então, às vezes vai pôr hemodiálise e vamos ver como é que ele vai responder. Outra coisa é, esse paciente tem peso suficiente? Vamos lembrar, né? Antes da gente, né, indicar a hemodiálise, vê o material que tu tem disponível, vê qual é o priming do teu material, soma, né, o que está a quantidade de fluido que preenche a linha arterial, com a quantidade de fluido que preenche o dialisador, quantidade de fluido que preenche a linha venosa. Tá? E aí a gente já sabe. Esse volume tem que ser menor do que 20% da volemia do paciente. E lembrando, a volemia do paciente, num paciente saudável, num cão, é 8% do peso. Né? Num gato, 60%. Desculpa, 8% do peso no cão, 6% do peso no gato. Mais ou menos isso. Tá? A gente sabe que tem algumas diferenças nisso, mas por regra, a gente pode ter essa ideia, pensar mais ou menos assim. Tá? Segunda coisa, esse paciente tem uma pressão adequada para ser submetido a hemodiálise? Se esse paciente já está hipotenso antes, né, de entrar em diálise, o risco da gente ter complicação é muito grande. Então, corrige essa hipotensão, estabiliza o paciente antes. Não transforma a hemodiálise numa eutanásia de luxo para o paciente. Né? Não tem por que fazer isso. Tá? E outra coisa é, esse paciente tem anemia pré-existente? Se tem, transfunde ele. Corrige a causa de base dessa anemia. Tá? Para aí sim a gente ter um resultado melhor. Pô, pessoal, aqui o que a gente tem pegado de gato com anemia por corpúsculo de Hens, gatos com doença renal crônica, né? Com anemia por corpúsculos de Hens é absurda a quantidade. E cães também, tá? Então tem muito medicamento intravenoso que o pessoal está falando que alguns desses nem podem ser feitos de forma intravenosa ou não tem indicação, que estão causando, né, anemia hemolítica, né, por corpúsculo de Hens. Tá? Então a gente precisa tomar cuidado. Trata isso. Às vezes tem que fazer transfusão, tem que entrar com antioxidante. Né? Então vamos ver. Né? Trata anemia antes de indicar e pôr o paciente em diálise. Tá? Hoje, tá? Chegou um paciente aqui para hemodiálise com 16 de hematócrito. Não vai para hemodiálise. Né? Eu vou ter que tratar, vou ter que transfundir, estabilizar o paciente, para aí depois que ele estiver estável dessa questão hematológica dele, eu ver se é um paciente que vai se beneficiar da hemodiálise. Agora eu já sei que eu nem posso pôr ele em diálise, tá? Por causa da anemia. Terceiro ponto, extremamente importante, é o acesso vascular. Tá? Acesso vascular ele tem que ser compatível com o fluxo desejado. Tá? Então, esse fluxo é o que a gente chama de QB, que é o fluxo da bomba de sangue. Tá? O meu catéter ele tem que permitir que eu consiga remover sangue, né, na quantidade desse fluxo que eu calculei. Tá? Então, isso é extremamente importante. Isso está escrito nos catéteres. Todo catéter está escrito qual o fluxo que ele permite. Então, antes da gente pôr um paciente em diálise, antes da gente, né, prescrever uma diálise, já tem uma ideia. Esse paciente provavelmente eu vou usar tal fluxo na primeira sessão, depois provavelmente eu vou usar tal fluxo. Joia. Esse catéter que eu vou pôr é compatível com esse fluxo? Tá? E aqui a gente tem vantagens e desvantagens em cada catéter. Tá? O catéter venoso central, tá? Duplo lumen, ele é extremamente fácil, né,
de implantar. Tá? Ele é fácil, ele é rápido, tá? Só que ele não me dá um fluxo tão bom para uma hemodiálise. Tá? Às vezes o fluxo é muito baixo. E além disso, dependendo do catéter venoso central, se compram muito baratinho, né? Eles podem não ter a diferença, ali dentro, né, do corpo do catéter aqui, né, eles misturarem o sangue, e aí a gente tem síndrome de reperfusão, em que a gente fica dialisando sempre o mesmo sangue, o sangue que já passou pelo dialisador. Isso vai fazer com que a gente tenha uma hemodiálise de mais baixa qualidade. Então, esse catéter é um catéter que tem uma maior chance de fazer síndrome de reperfusão e não ter, né, um volume adequado, né, um fluxo adequado. Só que é extremamente fácil implantar. E tem catéteres com calibre muito pequenos, né? Pô, hoje me pediram para implantar um catéter venoso central aqui num gatinho, com lipidose hepática, que está com dificuldade de acesso vascular, né? Pô, botamos um catéter 4, né? 4 frentes do pescocinho dele. Tranquilo. Tá? Mas, esse é um paciente que dificilmente vou conseguir dar um fluxo legal para uma hemodiálise naquele catéter. Tá? O catéter, tá? Existem os catéteres de diálise, né, de curta permanência. Tá? Eles dão um fluxo bem bom. Tá? Eles reduzem o risco de síndrome de reperfusão. Só que, geralmente, esses catéteres não são muito compridos. E eles são meio chatinhos de implantar. Tá? Eles são mais chatos que o catéter duplo lumen. Então, ele é um pouquinho mais caro também, tá? Por exemplo, um cachorro muito grande, com o pescoço muito pelancudo, esse catéter é um ferro, né? Ele dobra, ele obstrui fácil, tá? E aí a gente tem, né, os catéteres, né, de longa permanência. Esse catéter aqui vai te dar um fluxo excelente, tá? Só que geralmente vai exigir uma implantação cirúrgica. Tá? É mais difícil implantar esse catéter. Tá? E ele tem um custo bem mais elevado. Enquanto a gente está falando em R$70 ali, um catéter duplo lumen, tá? Um catéter venoso central duplo lumen, e a gente está falando talvez de R$600, 300, R$600 um catéter venoso. O catéter de hemodiálise de longa permanência. Tá? E além disso, é difícil encontrar catéter com calibre pequeno. Geralmente, esse calibre aí em torno de 12 frentes, 12,5, 14,5 frentes. Ou seja, já vai exigir um calibre de jugular mais grosso. Tá? É difícil encontrar catéteres de 8, 10 frentes, né? Esse de longa permanência. E outra coisa que é importante na hora da implantação do catéter, né, é então lembrar, né, o fluxo que esse catéter me permite é compatível com o meu fluxo da bomba? O catéter venoso central pode não te dar fluxos tão altos. O catéter de hemodiálise de curta e longa permanência vão te dar possibilidade de fluxos altos. Porém, são catéteres mais caros e de implantação mais difícil. Tá? Aqui a posição, né, do catéter, né, na entrada ali do átrio direito, tá? Tem que ficar ali, tá? Esse aqui já passou um pouquinho, né? Então é um catéter já está posicionado um pouquinho mais dentro do átrio, você teve que deslocar ele, puxar um pouquinho para fora, né, para reposicionar ele melhor, tá? E essa foto, pessoal, é extremamente importante de lembrar da necessidade de cuidado que a gente vai ter com esse catéter, né? Se vocês deixarem esse catéter contaminar ou esse catéter formar trombo, né, entupir, vocês vão estar largando bactéria e coágulo dentro do átrio direito, tá? Olha aqui, isso aqui é um catéter venoso, esse é um catéter de diálise, né, de curta permanência, que não foi feito na heparinização de forma adequada.
Olha ali como ele ficou, né? Cheio de coágulo dentro. E se tu tenta empurrar esse coágulo, vou desobstruir ele, né? Não vai, pessoal. Para jogar isso, primeiro que não vai conseguir. Segundo, se tu conseguir, tu vai jogar todos esses coágulos dentro do átrio direito. Do átrio direito vai para o ventrículo direito, que vai parar onde? Né? Na circulação pulmonar. Então, o risco de um tromboembolismo é muito grande. Então, tem que tomar muito cuidado com a heparinização e cuidados, né, com a sepsia desse catéter. E por último, pessoal, né, para a gente fazer uma hemodiálise, a gente tem que ver a prescrição dessa hemodiálise. Né? E essa prescrição da hemodiálise, ela é bem trabalhosa, pessoal. A gente fala de parte prática, né, na prescrição de hemodiálise, opa, aqui dá trabalho. E aí a gente sabe que veterinário não é muito adepto da matemática, né? Aqui ele vai sofrer um pouquinho, tá? Porque a gente tem um pouquinho de conta aqui para fazer, tá? Então, o que a gente vai usar para prescrever uma hemodiálise? Né? Quais são os parâmetros? Tá? O RF, né? A taxa de remoção de ureia. Tá? Essa é uma base que a gente vai usar. Tá? Existem alguns critérios para a gente determinar qual é o RR que eu quero. A partir dela, eu vou determinar, né, o fluxo da minha bomba, o tempo da minha diálise. Tá? E depois do fim da minha diálise, eu tenho como calcular essa minha URR, sabendo a ureia pré e pós-diálise, para ver se a minha hemodiálise foi efetiva. Tá? Então, eu consigo ter essa ideia, né, fazendo isso. Tá? Então, eu tenho uma ideia, uma taxa de remoção de ureia de 40%, que eu vou dar como exemplo, e aí, quando acaba a minha sessão de hemodiálise, eu vou lá e calculo a partir da minha ureia pré e pós-dialítica para ver se eu obtive esse resultado. Tá? Consegui 37%. Pô, legal. Né? Consegui um resultado legal, muito próximo do que tu planejou. Se tu consegue um resultado muito abaixo disso, opa, onde é que está meu erro? Né? Qual foi a minha intercorrência transdialítica aqui que deu? O fluxo do meu catéter estava bom? Né? Qual foi a intercorrência que esse paciente teve na transdiálise? Ou se eu consigo um resultado muito melhor. Pô, eu calculei 40%, consegui 70%. É perigoso. Tá? Existe uma complicação que a gente já vai falar, que é a síndrome do desequilíbrio da diálise, em que tu remove as toxinas de forma muito rápida, em grande quantidade, e causa uma alteração importante na osmolaridade do paciente. E quando eu desregulo a osmolaridade de um paciente de uma forma muito rápida, eu posso causar dano cerebral nele. Tá? Então, a partir do RR, eu consigo ter uma ideia de qual vai ser meu fluxo da bomba, né, o meu QB, do meu tempo de diálise. Tá? Eu também posso ajustar o meu QD, que é o fluxo do dialisado. Eu posso prescrever minha solução ácida, com mais cálcio, mais potássio, menos potássio, dependendo do que eu quero remover. Eu posso ajustar a temperatura do meu banho, a temperatura com que o dialisado vai estar passando no paciente, no sistema. Porque o paciente está hipotérmico, eu posso ajudar a esquentar ele. O paciente está com febre, eu posso ajudar a baixar a temperatura. O paciente está hipertenso, o paciente está extremamente hipertenso durante a sessão, eu posso aumentar a temperatura do banho para quê? Para induzir um pouco de vasodilatação nele. O paciente está ficando hipotenso, eu posso baixar um pouco a temperatura. Para quê? Para induzir um pouquinho de vasoconstrição, né? E tentar manter a temperatura dele, manter a pressão melhor. Eu posso ver minha forma de heparinização desse paciente. Tá? Eu vou precisar heparinizar meu paciente na hemodiálise, né, para o sangue não coagular na circulação extracorpórea. Tá? O FF, minha taxa de desidratação desse paciente, o quanto eu vou desidratar esse paciente, o quanto de líquido eu vou remover dele. Tá? O meu flushing, que é a quantidade de fluido que eu vou usar para lavar o sistema. Tá? Isso é extremamente importante eu já saber antes, para eu não dar excesso de fluido para esse paciente. Tá? E a monitoração trans.
tá? De quanto em quanto tempo eu vou monitorar? O que eu preciso monitorar nesse paciente? Tem um mínimo, né? Pô, pressão, frequência cardíaca, temperatura, né? Se possível, saturação, né? Desse paciente. Se for possível, monitora o eletro, tá? Então, isso é legal. Tá? Então, aqui, primeiro passo ali, tá? Para prescrição. Então, a gente tem o RR, tá? E aqui, pessoal, ó, para cada sessão, ou seja, para a primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, dependendo, tá, do meu valor de ureia, tá, que a gente expressa em BUN, né, o Blood Urea Nitrogênio, né, eu vou ter uma indicação. Tá? E olha aqui, quanto maior o valor, menor a minha remoção. Por quê? Para eu não correr o risco de causar uma síndrome de desequilíbrio de diálise, para eu não baixar as toxinas, né, para eu não alterar a osmolaridade desse paciente de uma maneira muito rápida, porque senão eu vou causar problema nesse paciente. Tá? Então aqui a gente tem duas formas, ó. Tem a URR, tá, que eu vou usar, tá? E a URR por hora. Tá? Então vocês vão determinar, esse paciente aqui chegou com 600 de ureia, tá? Ou seja, um valor extremamente alto. Eu vou calcular aqui, eu vou usar uma taxa de remoção de ureia de 0,3, tá? 30%. Só que eu vou, né, fazer uma remoção de 0,07 por hora. Então, eu vou lá e divido. Eu quero 0,3, mas no máximo 0,07 por hora, eu divido 0,3, meus 30%, pelo 7% que eu quero remover por hora, e está me dando o tempo que eu preciso. Esse paciente vai ficar em diálise 4,28 horas. Ou seja, tá? Um valor aqui de 257 minutos de diálise. Tá? Então, eu consigo determinar a partir da minha taxa de remoção de ureia, né, do que eu espero, né, isso já é pré-determinado, é o guia que a gente usa, né, na hemodiálise veterinária, eu consigo determinar o tempo que vai durar a minha sessão. Tá? Outra coisa aqui importante, uma vez que eu já sei a minha taxa de remoção de ureia que eu desejo e o tempo, né, que eu tenho da minha sessão, tá? Ó, lembrando aqui, né, que é para a gente cuidar, né, essas taxas de remoção, elas são bem conservativas aqui na primeira e na segunda sessão, que é justamente para evitar essa síndrome do desequilíbrio da diálise. Tá? Uma vez que eu já tenho, né, a minha taxa de remoção de ureia e o meu tempo, fica fácil de eu calcular o meu fluxo, tá? O fluxo que eu quero, né, de sangue durante a minha sessão de hemodiálise. Tá? Então, para eu calcular esse fluxo, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quanto de sangue aquele paciente precisa dialisar. Tá? E como que eu sei isso? No momento que eu determino a minha taxa de remoção de ureia, vou dar um exemplo aqui, ó. Tá? Uma taxa de remoção de ureia de 0,4, 40%. Eu venho nesse gráfico e vejo 40%, opa, 40%. Eu vou remover 0,4 litros por quilo desse paciente. Eu multiplico isso pelo peso dele, eu tenho quantos mililitros de sangue eu vou precisar nesse paciente. Olha aqui, tá? Então eu venho aqui e vejo, uma taxa de remoção de 40%, 0,4, eu venho aqui e vejo nesse gráfico, corresponde a 0,4. Multiplico pelo peso, 4 litros é a quantidade de volume de sangue que eu vou processar. Tá? E aí, transformo isso em mililitros, e aí, pessoal, é só dividir pelo tempo. Eu divido pelo tempo desse paciente, tá? O tempo que ele vai ficar em diálise, e aí eu vou ter o quê? O meu fluxo da bomba. Quantos mililitros por minuto eu vou conseguir dialisar desse paciente. Tá? Então,
lembrando, eu preciso ter, né, o meu valor, né, de tempo e determinar o meu valor da taxa de remoção de ureia com base nessa tabelinha aqui. Bom, e se o valor que vocês calcularam, né, da taxa de fluxo do QB é menor do que a máquina de vocês consegue? Tá? Vou dar um exemplo. As primeiras sessões aqui, eu comecei, né, trabalhando com hemodiálise com uma máquina chamada Baxter 15050. Tá? O fluxo mais baixo que eu conseguia dar nela com segurança ali era em torno de 80 mililitros por minuto. Tá? Então, pessoal, se eu calculasse ali que eu precisava fazer 10 mililitros por minuto, eu não conseguia fazer com a Baxter. Tá? Hoje eu trabalho com a Fresenius 4008S. Eu consigo dar fluxos baixos. Só que, às vezes, um fluxo muito baixo pode me dar um outro problema. Pode favorecer coagulação no sistema. Pode fazer com que a minha tensão, a minha pressão transmembrana seja muito baixa. E aí eu começo a ter backflow de dialisado para dentro do sangue. Né? E aí eu acabo tendo hemólise desse paciente. Tá? Então, existe uma regrinha, tá? Que a gente pode fazer, põe o paciente num fluxo mais rápido, tá? Só que a gente intercala tempos de diálise com tempo de bypass. O que é o bypass? Tá? Esse aqui é o sistema da hemodiálise. Tá? Então, aqui tá, tá o sangue do paciente passando pelo dialisador. Tá? E aqui está todo o sistema de água passando pelo sistema. Tá? O que é esse bypass? Ele, por um determinado tempo, ele desvia. Ele faz com que não passe dialisado pelo dialisador. Então, por um determinado tempo, está passando sangue, mas não está passando dialisado aqui. Então, nesse tempo, a tua hemodiálise está parada, ela não está sendo efetiva. Geralmente é um momento de calibração da máquina, as máquinas fazem isso. Tá? Então, tu pode fazer esse bypass. Tu pode intercalar. Eu preciso desse paciente, eu preciso fazer um fluxo de 5 mililitros por hora, mas o mínimo que a minha máquina me permite é 20. Então, a gente vai aqui. Né? A gente consegue intercalar períodos de bypass com períodos de diálise. Para quê? Para a gente evitar a remoção excessiva de ureia desse paciente, que vai causar um síndrome de desequilíbrio da diálise. Tá? Então, existe essa regrinha aí que a gente faz. Tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque tu tem que ficar ali no relógio, cada 10 minutos controlando isso, o tempo que esse paciente vai ficar em bypass, o tempo que ele vai ficar em diálise. Mas tu consegue fazer com que ele não tenha síndrome de desequilíbrio de diálise, tá? Que, pessoal, é potencialmente fatal, tá? Isso eu já ouvi de vários colegas, fiz uma hemodiálise ali, consegui um fluxo legal, aí o paciente começa a deprimir no pós-operatório, parada respiratória, morre. Né? Por quê? Tu baixou muito rápido a osmolaridade dele. E aí, ele vai ter síndrome de desequilíbrio de diálise. Então, muito cuidado com isso. Tá? O fluxo de sangue, tá? Se vocês calcularem o fluxo de sangue muito baixo, que a máquina de vocês não seja compatível, vocês vão ter que intercalar períodos de bypass com período, vão ter que botar um fluxo mais alto, e intercalar períodos de diálise com períodos de bypass. Tá? Outro ponto aqui importante, tá? É o fluxo do dialisado. Tá? O fluxo do dialisado, a máquina geralmente ela vai te dar um intervalo ali de 300 a 500 mililitros. Tá? Qual é a diferença? Se tu botar em 300 mililitros, tu vai consumir menos dos teus concentrados. Se tu botar 500, tu vai consumir mais. Vai ser um pouco mais caro. Mas, quanto maior for o fluxo de dialisado, tá? Mais efetiva vai ser a tua diálise. Tá? Então, geralmente a gente vê, né? Geralmente acaba deixando em 500 fixo ali mesmo, a não ser que seja um paciente muito pequeno. Tá?
Então, geralmente, a gente tem que dar pelo menos o dobro do fluxo de dialisado do que fluxo de sangue. Vocês calcularam ali em 150 o fluxo de sangue do paciente. No mínimo que vocês vão pôr é 300 de fluxo de dialisado. Tá? Pelo menos o dobro. Tá? É um valor legal para vocês terem uma eficiência boa na hemodiálise de vocês. Mas geralmente acaba deixando fixo em 500 ali. Né? No custo de uma hemodiálise, o mais barato de tudo são os concentrados, básicos e ácidos. Tá? Então, tu pode usar ali um galão inteiro ali, que não vai ter problema. Tá? Outra coisa importante, tá, é a composição do dialisado. Tá? Ou seja, aqui é um exemplo, tá, de um fabricante de dialisado que tem aqui vários valores, ó, valores diferentes de sódio, valores diferentes, né, de potássio, de cálcio e glicose. Tá? Então, geralmente, o que a gente vai fazer? Se vocês pegam um paciente com hipercalemia, com excesso de potássio, vamos fazer um dialisado com baixo potássio. Para quê? Por difusão, o potássio sair do sangue e entrar nesse líquido. Aí vocês vão baixar o potássio dele. Tem um paciente com hipercalcemia, né? Então, também, olha aqui, ó, tem soluções com cálcio mais baixo, que vai conseguir baixar. Tá? Geralmente, pessoal, a gente baixa menos o cálcio dos pacientes. Na medicina veterinária, a gente se preocupa muito mais com o potássio, mas eu acho que vale a pena a gente ter pelo menos essas 3 últimas soluções aqui, tá? Para a gente fazer a prescrição do paciente. Tá? É um valor legal, são concentrados legais para a gente conseguir ter um resultado bom. Por último, né, na prescrição de uma hemodiálise, a gente tem ali a taxa de ultrafiltração, tá? Que é a quantidade de líquido que a gente vai tirar desse paciente. Tá? Então, essa quantidade de líquido que a gente vai tirar é extremamente importante na medicina, porque os pacientes fazem balanço hídrico positivo nas doenças renais, mas isso não é 100% verdade nos nossos pacientes. Tá? Nos doentes agudos, ok, eles fazem muitas vezes balanço hídrico positivo. Agora, os nossos pacientes de doença renal crônica, eles não fazem. Eles costumam fazer balanço hídrico negativo. Tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a taxa de remoção de fluido. Tá? A primeira coisa, a gente precisa avaliar. Né? A gente precisa ter um controle muito bom do balanço hídrico do paciente. Tá? Existe um parâmetro chamado balanço de fluido cumulativo, que a gente deveria fazer em todo o paciente, né? Que é tudo que a gente jogou de água para dentro dele em fluido, alimentação e medicamento, menos tudo que ele perdeu em urina, fezes, vômitos e perdas insensíveis. Tá? E se esse balanço cumulativo ele for positivo de forma crônica, o paciente vai morrer, pessoal. O desfecho dele vai ser negativo. Tá? Então a gente vai tomar cuidado. E a gente consegue reduzir isso, né, com o paciente. Se a gente não consegue ter esse controle, pessoal, pesa o paciente todo dia. Ah, esse paciente aqui ele chegou com 10 quilos. Ele estava com 10% de desidratação. Joia. Ele tem que hidratar até 11 quilos. Ah, eu hidratei ele está com 12 quilos agora. Provavelmente esse paciente está ficando hiperidratado. Tá? E o desfecho vai ser negativo. Tá? Então, vocês têm que calcular o quanto vocês vão tirar de água desse paciente. É importante. Nos pacientes hipervolêmicos, hiperidratados, ok. A gente tem ali, vou ter que tirar tanto de peso desse paciente. Agora, se o paciente não, o paciente está normovolêmico, normohidratado, tá? O que eu vou calcular para tirar tem que ser aquilo que eu vou pôr em flushing. Aquelas lavagens que eu vou fazer no meu sistema.
Então, um tem que compensar o outro, para eu não desidratar o meu paciente em uma sessão de hemodiálise. Tá? Então, bastante cuidado com isso. Por quê? Se vocês calculam um fluxo de bomba muito baixo, tá? Estou ali 10 ml por minuto e uma taxa de filtração, né, de ultrafiltração muito baixa, tem um parâmetro chamado TMP ou PTM, né? Pressão transmembrana, tá? Que ela é o quê? É o que indica aquela passagem de líquido. Lembra ali da ultrafiltração, que é a força que se faz no sangue para empurrar a água de um lado para o outro, né? O ideal é que essa TPM seja pelo menos em 25 milímetros de mercúrio. Para quê? Para sempre ter fluxo do sangue para o dialisado. No momento que baixar para menos de 25, pode começar a ter fluxo de água do dialisado para o sangue. Isso que a gente chama de backflow. E aí a gente pode começar a ter problema de hemólise nesse paciente. Tá? Então tem que tomar cuidado. Às vezes, eu vou ter que fazer taxas de ultrafiltração elevadas num paciente normo-hidratado para evitar uma queda brusca da TMP. Só que aí, tudo que eu for tirar desse paciente, eu preciso repor em fluido durante a sessão. Tá? Então, são esses sensorzinhos que a gente tem aqui, ó. Esse aqui, ó, que é a nossa dor de cabeça durante a hemodiálise, essa TMP, ela fica variando aqui, fica buzinando na nossa orelha, né? Então, essa aqui, se eu tenho fluxo muito baixo, né, e uma taxa de ultrafiltração muito baixa, tá? Eu posso começar a ter valores muito baixos dessa pressão transmembrana. E aí eu posso começar a ter passagem de água do dialisado para o sangue. E aí eu começo a ter problema de hemólise. Certo? Então aqui, um exemplo de uma prescrição de diálise. Tá? Chega para a gente um cão de 20 quilos, uma ureia de 400 miligramas por decilitro, com oligúria, hipercalemia. Tá? Ele está com uma hiperidratação estimada de 4%. Primeira coisa que eu tenho que saber, qual é o priming que eu preciso desse paciente? Opa, 20 quilos, tá? Vocês vão lá e calculam 20 quilos, vezes 8%, dividido por 5, joia, 320 mililitros é meu priming. Então, qualquer linha que me dê menos de 320 mililitros, tá ok. Tá? Calculo a heparina dele, né? E sei que se ele está com excesso de potássio, o que eu vou usar aqui, pessoal? Uma solução com baixo potássio. Para, por difusão, essa solução puxar o potássio para o dialisado. Então, vamos lá. Calculei uma taxa de remoção, né, de ureia de 40%. O que a gente viu? 40%, joia. 4, naquele meu gráfico, eu vou lá naquele meu gráfico e vejo. 40% taxa de remoção de ureia corresponde a 0,4 litros por quilo. Eu multiplico pelo peso do paciente, eu sei. Esse paciente eu vou ter que dialisar 8 litros. Então, ou seja, eu tenho que passar 8 litros de sangue desse paciente dentro do meu dialisador. Tá? Em quanto tempo? Determinei que a minha taxa de remoção era de 0,4 e a minha taxa de remoção por hora é de 0,1. 0,4 dividido por 0,1, 4 horas. Tá? Então, eu aqui, meu tempo de diálise, 240 minutos. Como é que eu calculo meu fluxo? 8.000 mililitros dividido por 240 minutos vai dar um fluxo na bomba de 33,3 mililitros. A máquina que eu tenho disponível me dá esse fluxo? Joia, se ela me der, eu tento. Eu ponho ali 33 mililitros por minuto e vejo como é que esse paciente, né, responde.
Ah, minha máquina não me dá esse fluxo. Eu preciso de fluxos mais altos. Joia? Então eu vou pôr um fluxo mais alto, só que aí eu vou ter que intercalar períodos de diálise com períodos de bypass, tá? Para eu não correr o risco de síndrome de desequilíbrio de diálise. Tá? Calculo ali, pô, com 33, né? Eu posso usar um fluxo de bomba de 300 mililitros, que é o mínimo que geralmente as máquinas propiciam. Tá? Eu vou ter uma hemodiálise efetiva, eficiente. Tá? E a taxa de remoção? Pô, se esse paciente tem 20 quilos e ele tem uma hiperidratação de 4%, esse cara está com 800 mililitros a mais de peso. Joia? Eu vou calcular em 4 horas, né? Divido isso aqui por 4, que é o tempo, eu preciso tirar 200 mililitros por hora. Ah, esse paciente tem que perder 200 mililitros de água por hora. Então, eu vou lá e vejo, né, a minha prescrição de ultrafiltração. Põe lá. Desidratar 800 mililitros. Ok? Então, essa é uma prescrição, né? E aí, tu escolhe a temperatura do banho conforme a temperatura do paciente. Tá? Então, essa é uma prescrição de diálise. Certo? Então, vamos lá, né? Mostrar aqui rapidinho para vocês uns casos clínicos, né? Que são a nossa realidade aqui, tá? Ó, esse meninão aí, tá? Um Golden, tá? Macho, 6 anos, 31 quilos, tá? Ele chegou com histórico de prostração, hiporexia, vômitos e oligúria, tá? No exame clínico desse moço, a gente viu hipertermia, né? Hipertensão, tá? Uma hiper, né? Hidratação nesse paciente, segundo o tutor, porque ele tinha edema periférico, tá? Ele tinha um peso que ele foi admitido numa clínica que ele foi encaminhado para a gente e ele saiu 8% mais pesado, tá? Na verdade, saiu 10% mais pesado, mas ali a gente, né, botou esse valor ali de 8% para a gente estimar, né? Se a gente estimou, ele saiu mais ou menos, não, foi 8% mesmo, foi 8%, tá? A ausculta cardiopulmonar dele, né, tinha crepitações pulmonares, tá? Os exames dele, né, mostravam pra gente aqui, tá? Uma trombocitopenia, uma creatinina de 9,3, uma ureia de 340, um cálcio baixo. Então, vamos lembrar, na hora lá eu posso pegar uma solução com cálcio baixo. Se eu pegar uma solução com cálcio baixo, eu vou remover mais cálcio desse paciente. Né? Então, eu procuro uma solução que tenha um cálcio um pouquinho mais elevado. Potássio normal. Tá? Alteração de enzimas hepáticas, aumento da creatina quinase e uma osmolaridade calculada de 407. Tá? Ou seja, pessoal, esse paciente estava em quadro de hiperosmolaridade. Eu posso fazer uma hemodiálise com uma taxa de remoção de ureia alta nesse paciente? O que vocês acham? Hein? Se eu fizer uma remoção de ureia muito rápida desse paciente, né? Esse paciente, ele vai ter síndrome de desequilíbrio da diálise. Né? Então, eu tenho que usar, calculo a osmolaridade dele e uso taxas mais baixas. Tá? Esse paciente aqui, tá? O exame de urina dele mostrava aqui pra gente, tá? Um quadro de isoestenúria, né? Uma proteinúria, tá? 2,67. E aqui, ó que legal, tá? Um sódio urinário maior do que 20 miliequivalentes, um índice de falência renal maior do que 1, uma excreção fracionada discretamente maior do que 1,47. Uma razão, tá? Osmolaridade
urinária, osmolaridade plasmática menor, né, do que 1,5. Isso aqui me sugere um quadro de disfunção tubular. Tá? Só que, qual foi o diagnóstico definitivo desse paciente? Tá? Ele tinha um diagnóstico positivo, né, de erliquiose. Ele estava com uma lesão renal aguda secundária a uma parasitose, com disfunção glomerular e tubular. Tá? Mais glomerular do que tubular. Tá? Então, qual foi o plano desse paciente? A gente fez a estabilização hemodinâmica deles, entramos com a doxiciclina, terapia gastroprotetora, tá? E que cuidado a gente vai ter que ter na hemodiálise desse paciente? Vamos lembrar ali, tá? Uma osmolaridade, né, alta, uma taxa de remoção de ureia eu vou ter que usar mais baixa. Uma temperatura alta, minha temperatura do dialisado pode ser mais baixa, né? Cálcio baixo, tá? Então, esse cálcio baixo aí, tá? Eu vou ter que usar uma solução, né, com cálcio mais alto, um dialisado com cálcio mais alto, para eu não remover o cálcio desse paciente, tá? Outra coisa, minha taxa de ultrafiltrado. É um paciente com edema. Eu tenho que tirar esse excesso de líquido dele, tá? E outra coisa, é um paciente com trombocitopenia. Então, eu vou procurar doses mais baixas de heparina nesse paciente para evitar, né, que eu tenha algum quadro de hemorragia nesse paciente. Ou eu vou usar a protamina, que é um antagonista da heparina, logo que eu acabar a sessão, para evitar que esse paciente venha a ter melena, hematoquesia, hematêmese ou hematúria, né, no pós-diálise imediato. Tá? Então, eu tenho que tomar esses cuidados na minha prescrição. Tá? Vamos lá. Vamos ver como é que foi a evolução desse paciente. Nesse paciente, a gente submeteu ele a 4 sessões de hemodiálise. E aqui, olha as minhas taxas de remoção, né? Desejadas, 0,4, 0,6, 0,8, 0,8. Tá? Aí eu calculei, né, em relação à minha ureia pré e pós, eu tive uns resultados, 0,35 na primeira, ou seja, muito próximo, 0,5, 0,7, 0,6. Tá? E aqui eu vejo, tá? Minha plaqueta, olha aqui, ó, ela não subiu durante as sessões, mas a minha creatinina, eu consegui botar uma creatinina um valor aceitável, ou seja, praticamente normal, né, para um Golden, tá? Valor normal, tá? Esse paciente, ele teve alta, tá? E hoje, já faz mais de 8 meses dessas sessões aí, ele está mantendo uma creatinina menor do que 1. Ou seja, a minha sessão de hemodiálise me deu tempo, tirou ele da crise urêmica para a minha terapia antibiótica resolver a doença de base. Não foi a hemodiálise que botou essa creatina, que manteve essa creatina em 1,1 depois das sessões. Não, ela só me deu tempo para estabilizar o paciente e ele respondeu ao antibiótico. Ó, esse outro menininho aí, tá? Um Yorkzinho, tá? Ceguinho, ele teve que fazer a sessão inteira no meu colo, porque ele era cego, tá? Ele não parava quieto, tá? E esse cara, ele tinha uma síndrome, uma doença cardíaca crônica, tratado com enalapril e furosemida, tá? E aí ele veio com quadro de hiporexia, vômito e prostração, tá? Na avaliação clínica, ele tinha uma pressão normal, uma frequência cardíaca um pouquinho elevada, uma saturação um pouquinho baixa, tá? Um sopro sistólico importante. E esses parâmetros aqui, pessoal, no ecocardiograma, se vocês já viram o consenso, né, de doença valvular de cães, é um paciente que a gente considera que estágio, né, estágio B2. Ele tinha discretas crepitações pulmonares, ou seja,
talvez estivesse com edema. Só que esse era um paciente que estava vindo de uma internação onde ele teve sobrecarga de volume. Tá? Então, a doença cardíaca dele não era um paciente estágio C que já tinha sinal clínico, era um paciente estágio B2. Tá? E essa crepitação pulmonar dele era por uma hiperidratação que ele sofreu na clínica que ele veio antes de chegar na gente. Tá? Nos exames aqui, uma anemia leve, uma creatinina de 5,4, uma ureia bem elevado, um cálcio elevado, potássio normal. Tá? Olha a osmolaridade dele, elevada. Tá? Então, que cuidado eu vou ter, já penso aqui, pessoal. Quais duas coisas que eu já penso aqui, vendo esses exames? Eu preciso tomar cuidado com a minha taxa de remoção de ureia, para eu não causar síndrome de desequilíbrio de diálise, e eu vou usar uma solução para remover cálcio desse paciente, já que o cálcio dele está bem elevado. Certo? No exame de urina, é uma razão proteína creatina de 1,44, ou seja, uma proteinúria não tão elevada, né? Que é característico desses pacientes com nefropatia congestiva, né? Por insuficiência cardíaca congestiva, tá? Aqui, né? Os exames não mostraram, a gente não fez, né, a avaliação do sódio urinário desse paciente, tá? Porque ele estava sob o uso de diurético, isso ia alterar, isso induzia a natriurese, né? Mas uma relação osmolaridade urinária, osmolaridade plasmática, maior do que 1,5, ou seja, ele não tinha uma disfunção tubular tão grande. Tá? O diagnóstico desse cara, ele chegou com uma síndrome cardiorrenal descompensada. E provavelmente a descompensação foi por uso de medicamento, foi iatrogênica mesmo, né? Pelo uso do enalapril e pelo uso, né, da furosemida. Então, o que a gente fez nesse paciente? A gente fez uma fluidoterapia de manutenção, né? A gente hidratou esse paciente de forma adequada, com uma solução hiponatrêmica, né? Nós suspendemos o enalapril e a furosemida e nós entramos com o pimobendan. Tá? E esse paciente foi para hemodiálise. Tá? Que cuidados a gente vai precisar na hemodiálise desse paciente? Vamos pensar. Né? Ele tinha uma osmolaridade alta. Minha taxa de remoção de ureia tem que ser mais conservativa. Ele estava com a temperatura um pouco baixa. Eu vou aumentar um pouquinho do meu fluxo, né? A temperatura do meu dialisado. Né? O meu banho ácido, eu vou pegar um banho com menos cálcio. Para quê? Para eu remover o cálcio desse paciente. Esse paciente estava com hipercalcemia. Eu tenho que ficar muito de olho, né? Ele já entrou com uma pressão de 120. Eu tenho que ficar de olho para eu não causar uma hipotensão transdialítica nesse paciente. E esse paciente chegou hiperidratado. Eu tinha que remover líquido dele. Tá? Então, isso era importante. Tá? Fazer uma taxa de ultrafiltração um pouco mais alta para eu tirar esse paciente desse quadro congestivo. Tá? Esse paciente a gente fez 3 sessões, né, de hemodiálise. Tá? E aqui importante, pessoal, olha aqui. Tá? Minha primeira sessão, eu calculei uma taxa de remoção de 0,4, consegui 0,42, ou seja, dentro do meu objetivo. Tá? Depois, na minha segunda sessão, eu calculei 0,6, eu consegui só 0,37. E na minha última, eu calculei 0,8, eu calculei só 0,27. Por quê? Esse paciente começou a ficar melhor. Ele era ceguinho, ele não parava quieto. Ele tinha que ficar no colo. Eram 4 horas e meia no meu colo. Tá? E ele dobrava o pescoço, e obstruía a catéter, e queria andar, tudo mais. Né? Então, as sessões elas não foram tão efetivas. Mas eu sabia que elas não seriam, por quê? Porque o paciente não parava quieto ali no meu colo. E dobrava a catéter no pescoço e obstruía fluxo, tá? Mas mesmo assim, eu consegui botar esse paciente no valor de 1,7 de creatinina. Ele foi para casa com pimobendan,
a gente tirou os inibidores da ECA, ele não recebeu os inibidores da ECA, ele voltou depois de 2 meses, tá? Aí a gente entrou com o inibidor da ECA para ele ficou estável, mas depois de 6 meses, né, dessa sessão de hemodiálise, ele desenvolveu, né, ele desenvolveu um quadro de pneumonia, tá? E acabou morrendo, tá? Então, o paciente que a gente perdeu para uma outra situação, mas a gente conseguiu estabilizar a doença, a síndrome cardiorrenal dele, e ele ficou super tranquilo. Para finalizar, pessoal, falar dessa menininha aqui, uma cadelinha, adulta jovem, 21 quilos, foi castrada, tá? Tinha os exames pré-operatórios normais, tá? E poucos dias após a castração, começou a apresentar quadros de anorexia, vômito, prostração e oligúria. Tá? A avaliação clínica, ela estava hipotérmica, pressão normal, tá? Uma desidratação aqui de 8%, né, tá? Mas sem outras alterações. No exame dela, um hemograma normal, uma creatina de 6,6, olha o cálcio dela aqui bem elevado, um sódio e potássio normal, tá? Enzimas hepáticas pouco alteradas, tá? E uma osmolaridade discretamente elevada. Esse é um paciente que eu posso ser mais agressivo, se eu quiser, na minha primeira taxa de remoção de ureia. Tá? Eu poderia fazer uma sessão com uma velocidade um pouco maior, tá? Porque a chance dela desenvolver síndrome de desequilíbrio da diálise, né, por alteração de osmolaridade, é menor. Esse paciente não está, né, tá discretamente hiperosmolar, tá? Diferente dos outros, aquele Golden chegou com 400 de osmolaridade. Aquele paciente, se eu não tomasse cuidado, o risco de síndrome, risco de síndrome de desequilíbrio de diálise seria muito grande. Mas nesse paciente aqui, né, eu poderia ser um pouco mais tranquilo. Olha aqui, no EQU, né, um paciente isostenúrico, cilindros sérios, né, cilindros epiteliais, me sugerindo um quadro de necrose tubular, com êxtase tubular prolongada, sem proteinúria significativa, mas olha aqui, pessoal, risco de falência renal, uma excreção fracionada de sódio extremamente elevados e uma razão, osmolaridade urinária, osmolaridade plasmática baixa. Olha essa gama GT bem elevada e em progressão, não interessa se ela está elevada, mas se ela está elevada e em progressão, me sugere, né, uma lesão tubular ativa, ou seja, eu tenho vários indicativos de uma lesão tubular bem importante nesse paciente. Essas lesões tubulares associadas com isso e com o histórico do paciente é bem sugestivo de uma necrose tubular aguda, que é um tipo mais comum que a gente vê de lesão renal aguda. Tá? Nesse paciente aqui, a gente fez estabilização hemodinâmica, terapia gastroprotetora, tá? E submetemos ele à hemodiálise. Tá? Que cuidado a gente precisou com esse paciente? Minha taxa de remoção de ureia, eu pude ser um pouco mais agressivo, tá? Porque era um paciente que não estava com uma osmolaridade tão alta. Tá? O que eu precisava tomar cuidado ali? Ali eu esqueci de pôr, mas temperatura do banho, eu podia aquecer essa moça. Tá? Cuidado com a pressão, monitorar a pressão com maior frequência, para o paciente não ter hipotensão transdialítica. E utilizar banhos, né, com pouco cálcio, para eu remover o cálcio dela, já que o cálcio dela era muito elevado. Tá? Aqui, tá? A gente submeteu o paciente, começou com 0,4, 0,5, a gente submeteu a 4 sessões e uma taxa de remoção de 60%. Aqui os resultados que a gente obteve, tá? E essa pacientezinha aqui a gente conseguiu, tá? Tem um resultado baixar para 1,4, tá? A creatinina dela. Conseguimos botar o cálcio em 8,2, tá? Foi uma resposta boa, tá? Aí a gente deu alta para essa paciente, a creatina dela voltou para 2,5, né, no primeiro mês.
que ela ficou fora. Tá? Ah, a hemodiálise não foi efetiva. Não, ela baixou, ela nos deu tempo. Tá? É que as doenças renais, né, as lesões renais agudas, elas têm essa característica. Elas têm 4 fases de evolução. Né? Tem as fases de iniciação, né, extensão, manutenção e recuperação. Então, essa fase de manutenção da doença, em que a gente tem o nosso nadir de taxa de filtração glomerular, ou seja, nosso volume, nosso valor mais baixo de taxa de filtração glomerular, ela pode durar por alguns meses antes dela voltar a subir, dependendo da extensão da lesão. Então, foi um paciente que ele se manteve clinicamente estável. Né? A gente manteve os cuidados de hidratação desse paciente, né? Tratando as complicações extra-renais dessa lesão aguda, e essa pacientezinha, ela está super bem hoje. Clinicamente, ela está estável. Tá? E a creatina dela agora já voltou para baixo de 1,4. Tá? Depois de 3 ou 4 meses, tá? A creatina dela foi baixando, e hoje está normal. Tá? É um paciente que a gente monitora ela a indicação é monitorar agora ela a cada 6 meses, para a gente ver, né? Porque a gente considera um paciente estágio 1 de doença renal. Tá? Crônica. Tá? E a gente vai ficar monitorando. Mas a gente teve uma resposta muito boa. Tá? Então, aqui, o que a gente quer ver, o paciente assim, tá? Ele sai da sessão de diálise e olha ali, né? Já sai comendo, tá? A gente conseguiu fazer um controle bom, o pacientezinho que teve uma resposta super boa, super tranquila, tá? Então, é o que a gente espera, que a gente procura nos nossos pacientes que estão em diálise. Tá? Então, pessoal, né, para a gente finalizar aqui, né, esse termo, que é, né, uma abordagem prática, né, da hemodiálise, né, para as doenças renais caninas, a gente precisa lembrar. Tá? O que é mais importante? Pô, pessoal, talvez a gente não tenha o equipamento de treinamento, mas vamos saber indicar. Tá? Qual paciente vai se beneficiar? Né? Esse paciente tem condições de ser submetido à hemodiálise? Ele tem boa chance de responder? Tá? E a gente tem que entender que a hemodiálise é uma terapia de substituição renal. Ela vai nos dar tempo para quê? Para esse paciente corrigir depois, com o tempo, a sua necrose tubular aguda. Para a gente tratar a hemoparasitose daquele paciente, lá do primeiro caso. Para a gente compensar a função cardíaca desse paciente. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar. Tá? Espero ter aquela coisa, acho que uma palestra boa, ela nos dá nos gera mais perguntas do que respostas, né? Para a gente ir atrás disso, tá? E agora eu estou aqui à disposição de vocês para tirar as dúvidas que vocês possam ter, tá bom? Certo? Eu não estou conseguindo ouvir. Opa. Tá, agora deu. Foi. Eu acho que eu mutei sem querer. O que você escutou, doutor? Não comecei a ouvir agora. Só agora, né? Uhum. Então, muito obrigada pela palestra. Foi brilhante e fez muito jus ao nome, né? Essa abordagem prática da hemodiálise, porque esses últimos casos, esses 3 casos clínicos, para mim, ficou muito mais claro aqueles parâmetros, né? A aplicabilidade daqueles parâmetros. Tem vários elogios aqui no chat e algumas perguntas. Eu vou projetar aqui a pergunta e leio para você, mas você já vai conseguir ver na tela. A primeira pergunta, me avisa se apareceu. É da Milena Gomes. Quando o animal não puder receber transfusão, o que é feito? Olha, a gente tem que tomar... Aqui que a gente precisa lembrar, né? Que existe um prime, tá?
E aquele priming ali, antes aquele priming, ele vai ser, a gente preenche ali de solução salina, e agora que a gente começa a hemodiálise, ele vai começar a ser preenchido por sangue, e essa solução salina vai voltar para o paciente, tá? Então, ele vai ficar mais hemodiluído ainda durante a sessão, tá? Existe um valor, o paciente ele não pode, a gente não pode, né, um risco, né, o paciente, ele está muito anêmico, tem que fazer hemodiálise. Não, provavelmente ele vai morrer durante a sessão, ou vai agravar muito, tá? Então, a gente tem que estabilizar esse paciente, tá? Se ele não puder receber transfusão, não adianta a gente, vou entrar com terapia com eritropoetina para ele. Numa lesão aguda, não é indicado, não tem indicação. Numa crônica, ok, mas até isso responder, né, são algumas semanas de tratamento, e a gente perde o paciente antes disso, né? Então, a gente precisa ter a transfusão. A transfusão, ela não tem substituição, né, para esses pacientes. Se ele está com uma anemia muito severa, tá, o que a gente pode fazer é, ao invés de botar ele em hemodiálise, a gente vai trocar a nossa terapia dialítica por uma diálise peritoneal, tá? Que aí a alteração do impacto hemodinâmico é muito menor. Eu paro de me preocupar com pressão, com alterações pressóricas, e a minha preocupação é outra, é peritonite, hipoalbuminemia, né? Muda a minha preocupação. Então, se eu não tenho como fazer transfusão, eu vou ter que pensar numa outra saída, que seria não fazer a hemodiálise e submeter ele a uma diálise peritoneal. Bom, a próxima, eu vou mudar um pouquinho a ordem, porque isso bate exatamente com uma das perguntas que eu fiz, que aí já aproveita o embalo. Doutor, existem casos em que você opta pela diálise peritoneal? Seria em caso de pacientes menores, leves demais? Essa é uma das primeiras indicações, tá? Por exemplo, os gatinhos que chegam aqui com obstrução ureteral, tá? E diálise peritoneal, pessoal, ela é bem efetiva, tá? Vou dar um exemplo aqui de um pacientezinho, do último paciente que a gente fez diálise peritoneal. Ele chegou com 17 de creatinina. Em 3 dias de diálise peritoneal, a gente botou essa creatinina dele em 2 e pouco, tá? Claro que ele ficava, né, direto em diálise peritoneal, a gente teve uma resposta muito boa, tá? Então, ela é efetiva, mas a minha, primeira indicação de diálise peritoneal tu tem como fazer hemodiálise, não é questão de peso, tu tem equipamento para fazer? Tu tem a máquina de hemodiálise? Tu tem um centro de hemodiálise? Tu tem alguém com experiência para fazer hemodiálise? Esse é o primeiro ponto que tem que saber. Eu moro aqui no interior do Rio Grande do Sul, não tem ninguém que faça hemodiálise. Dá um exemplo. Não vou fazer, eu vou optar por diálise peritoneal. A segunda opção esse meu paciente tem peso para hemodiálise? Né? Não, meu equipamento, todo o meu priming é para pacientes com mais de 6 quilos. Eu vou dizer, antes de eu ter essa a minha máquina anterior não permitia linhas com prime para pacientes com menos de 6 quilos. 6 quilos era o meu limitante antes. Hoje, meu limitante é 4,200 é meu limitante. Tá? Então, se eu pego um paciente de 3 quilos, e chegou esses dias um York, né, um veterinário indicou uma hemodiálise para um York de 1,9 kg. Ele disse, olha, chegou aqui, olha, não tem. A gente pode fazer diálise peritoneal, né? Mas hemodiálise não. Outra questão seria essa condição da anemia, né? Questão de hipotensão, né? Então, seriam situações em que a gente teria uma indicação, né? Que talvez a gente fosse mais seguro submeter o paciente a uma diálise peritoneal do que a uma hemodiálise. Entendi, professor. Obrigada. Vou projetar a próxima. Do Paulo Vitor. É seguro hemodializar pacientes levemente desidratados que tiveram aumento gradual de creatinina? Primeira coisa, né, que a gente tem que entender o paciente desidratado não vai para hemodiálise porque ele não está estável para hemodiálise. Tu vai hidratar esse paciente. Tá? Por quê? Porque existe o que a gente chama de... as lesões renais agudas, elas são
divididas em dois grandes grupos, tá? Que são as lesões renais agudas responsivas a volume, que na verdade são pacientes que têm uma azotemia pré-renal, e aí tu hidrata e tu resolve o problema. São os pacientes responsivos a volume. E tem os pacientes com doença renal intrínseca, tá? Que são aqueles pacientes que geralmente têm uma excreção fracionada, né, de sódio maior do que 1. Tá? Esses pacientes, eles não vão responder só à reposição de volume. Tá? Tu vai ter que tratar a causa de base dessa lesão renal. Tá? Mas se o paciente está desidratado, aquela coisa, hemodiálise é para um paciente que tem que estabilizar pelo menos os parâmetros possíveis de serem estabilizados antes de pôr o paciente em diálise. Se ele está desidratado, tu hidrata. Tá? Se ele está hipotenso, tu entra com vasopressor, tu corrige. Ele está severamente hipertenso, tu usa um antihipertensivo antes, né? Se está muito anêmico, faz uma transfusão antes, tá? Então, tu não vai pôr um paciente que não está 100% dentro do possível, né, dentro dos parâmetros que tu consegue estabilizar, tu não vai pôr um paciente desidratado, tá? Então, tu hidrata o paciente, tá? Primeiro, para depois tu pôr, tá? Porque se ele está levemente desidratado, está com aumento gradual de creatinina, existe uma boa chance de ele ter um quadro de azotemia pré-renal. Corrige a azotemia pré-renal e aí depois põe o paciente, né, em diálise se for necessário. Vou passar para a próxima, da Vitória Ferreira. Quais as maiores dificuldades na hemodiálise? Maior dificuldade que a gente tem, tá? Eu acho que não é para gente que está fazendo hemodiálise. Muitas vezes é para quem está indicando hemodiálise e entender o que é hemodiálise, entender o que a gente espera. A expectativa dos tutores e dos próprios colegas veterinários, quando eles chegam para encaminhar o paciente para hemodiálise, é completamente fora da realidade. Tá? A grande dificuldade é tu pôr na cabeça de um tutor, né, e de um colega, às vezes, que tu está fazendo um tratamento que não é curativo. Ele está te dando tempo para tu curar uma doença de base. Tá? Estou substituindo a função excretora desse rim por um tempo determinado para ver como que esse paciente vai reagir. Tá? Então, muitas vezes o problema é a indicação e outro é a demora, né? Pô, geralmente chega paciente aqui com 15 de creatinina para mim, para dialisar. E aí eu pego os exames dele, o proprietário chega com o histórico da internação, né? Estava na outra clínica. O paciente chegou com 6 de creatinina, e a creatina foi subindo, está em 15. Está com 15 de creatinina, já tem alteração de nível de consciência, já tem diversas lesões extra-renais decorrentes da uremia. É um paciente que eu vou dizer, olha, a gente vai dialisar, mas talvez a gente baixe a creatina dele, mas as sequelas dessas lesões vão permanecer. Né? Então, acho que a nossa grande dificuldade é conseguir, né, pegar esses pacientes no momento certo para a gente dialisar, né, e fazer, muitas vezes, os tutores e os colegas entenderem qual é o real objetivo e o que a gente... É aquela coisa, né? A expectativa é realidade. É mostrar que aquela expectativa que muitas vezes o tutor tem, ela não é a realidade que a hemodiálise vai dar. E eles têm que entender isso tem que ser muito bem conversado antes. Fazer o colega que está encaminhando entender, fazer o tutor que chega na clínica entender o que a gente vai, o que a gente espera conseguir com a hemodiálise desse paciente. Em si, né? Para quem gosta de um pouquinho de matemática, não tem dificuldade na hemodiálise. Né? Tem que gostar um pouquinho de matemática. Eu já tenho uma tabela do Excel, eu largo ali os dados e ela vai, né, mostrando tudo para mim ali no final. Né? Mas, obviamente, a gente tem que calcular ali, quando a gente tem que fazer bypass e tudo mais, a gente tem que calcular um pouquinho. Mas não tem grandes dificuldades no procedimento. Tu tendo a infraestrutura, tu tendo treinamento, né, o teu procedimento vai ser relativamente tranquilo. Desde que o teu paciente chegue bem triado, teu paciente chegue no momento certo e que tu explique para o tutor qual é o teu objetivo com a hemodiálise.
Certo. A próxima é do Paulo Vitor de novo. Acho que você chegou a comentar. Quanto tempo dura o procedimento de hemodiálise? Depende, né, aquela coisa, qual a taxa de remoção, né, de ureia. Tu vai pegar, eu quero fazer uma taxa de remoção tanto e eu pretendo remover tanto de ureia por hora. Tu vai dividir. Aquela tabelinha vai te dizer. Hoje, eu dificilmente faço sessões com menos de 3 horas e meia. Antes eu fazia sessões mais rápidas, só que eu tinha muito problema de uremia de rebote. Eu fazia as primeiras sessões, fazia com tempo maior, e quando ia chegando próximo das últimas, eu já começava a encurtar o tempo. Mas aí eu começava a ter muito problema de uremia de rebote nesses pacientes. Né? Então, eu hoje, dificilmente uma sessão dura menos do que 3 horas e meia. Tem sessões de 5 horas e meia, 6 horas. Tá? Isso vai depender da tua taxa de remoção e do quanto de ureia tu pretende remover por hora desse paciente. Então, existe uma tabelinha, existe uma regra para tu seguir, que é aquela que eu mostrei lá no meio da palestra. A próxima pergunta é do Lucas. É necessária alguma forma de contenção ou sedação para fazer hemodiálise? Não. Tá? Por exemplo, aquele pacientezinho que eu fiquei, né, com síndrome cardiorrenal ceguinho, ele não parava quieto, ia ficar no colo. A contenção era ficar fazendo carinho na cabeça dele para ele ficar quieto, né? Teve que ficar no meu colo. A maioria dos pacientes acabam ficando ali no berço, né? Mostrei lá logo no início da palestra, 2 pacientes estavam no berço. Aquele Golden ficou no berço tranquilo, né? Aquela vira-latinha preta ficava deitadinha no berço o tempo inteiro, tá? Então, não precisa. Às vezes, eventualmente, a gente precisa dar uma ajeitadinha no pescocinho do paciente, que ele quer deitar de um jeito que ele dobra o catéter, né? Então, a gente tem que ficar controlando isso, se o fluxo do catéter tá legal, tá? Sedação. Existem critérios e protocolos de sedação para pacientes, mas o que a gente precisa entender? Né? Que a hemodiálise vai remover o sedativo do sangue do paciente. Né? Então, tu está botando por um lado, tu está tirando por outro. Tá? Então, existem protocolos, né, de sedação, existem alguns trabalhos, teses de mestrado, né, trabalhando com isso, mostrando protocolos principalmente para felinos, né, mas é complicado. Aumenta muito o custo, aumenta o risco do teu procedimento, tá? Mas geralmente é pouco efetivo, tá? Porque o que tu tá botando para um lado tá tirando para o outro. Tá botando numa via periférica, tu tá tirando pelo dialisador ali do paciente. Certo. A próxima é da Luísa. Quais cuidados alimentares o paciente que faz hemodiálise deve receber? Todos os pacientes que eu, dentro do possível, porque tem os que não dá, né? Mas todo paciente meu, internado, independente de fazer hemodiálise ou não, ele tá com sonda de alimentação. Ou temporária, né? Ou permanente, né? Ou de longa permanência, tá? Geralmente, assim, entrou para diálise, joia. Sonda nasogástrica, tá? Para alimentação. O paciente tem que comer. O paciente internado tem que comer. Não tem justificativa para eles não comerem, né? A gente já sabe que isso reduz, né, o tempo de internação do paciente bem nutrido e melhora o desfecho. A gente tem maior chance de desfecho positivo, né, com a nutrição adequada, tá? Quando está com sonda, tá, para alimentação, eu posso, se for necessário, fazer uma dieta terapêutica para esse paciente. Tá? Mas no paciente com lesão renal aguda, não existe. Tá? A única restrição que a gente tem que fazer é com relação ao fósforo. A gente não faz restrição em proteína, em relação à proteína. Tá? Não tem indicação de fazer uma dieta com restrição proteica para paciente com lesão aguda. Para o paciente com doença crônica, depende da condição de base que ele tem. Tá? Vou dar um exemplo. Tá? Grande maioria dos pacientes com doença crônica que vem descompensados, né, ou é um quadro infeccioso, ou é um quadro obstrutivo, ou se é cão, pessoal,
procura pancreatite, que vocês vão encontrar pancreatite e policistite nesses pacientes. Tá? A pancreopatia urêmica é muito comum. Aumenta em mais de 6 vezes a chance de um paciente urêmico ter pancreatite em relação ao paciente não urêmico. E aí, se tu fizer uma dieta renal terapêutica para ele, qual é a característica dessa dieta? Ela é muito rica em gordura. E aí a gente tem que dar uma maneirada. Tá? Esse paciente tem que comer. Tá? Então, eu me preocupo muito mais em manter o paciente com requerimento calórico adequado durante o procedimento do que eu entrar com dieta terapêutica. Tá? Por quê? Porque a minha sessão de hemodiálise vai remover o excesso de fósforo, né? que é o grande vilão. Então, eu vou fazer ali. E, se for necessário, eu uso um quelante junto da alimentação. Mas eu evito fazer grandes restrições alimentares em pacientes internados que precisam ter um requerimento energético e proteico adequado para melhorar a sua recuperação. Sim, outra coisa eu não alimento eles durante a sessão. Tá? Eu deixo ali pelo menos 1-2 horas de jejum antes, tá? Mas acabou da sessão, a cadelinha ali, a gente saiu da sessão, levou ela para passear, fazer um xixizinho, botou no box já com comida e já foi comer. Tá? Certo. A próxima eu que fiz também, só que foi antes de você mostrar o caso 2, que era uma síndrome cardiorenal. Então, e você comentou, né, que basicamente tem que monitorar, né, no trans, a pressão e risco de edema, né? Assim, o que é legal nesses pacientes, tá? Monitorar com eletro também, tá? Tem um monitorzinho cardíaco que fica ali, monitorando eles durante a sessão, tá? Monitorando saturação, tá? Pressão, tá? E pode ocorrer tanto hipotensão quanto hipertensão transdialítica nesses pacientes, independente de se é síndrome cardiorrenal ou não. Tá? Então, esse é um paciente que eu fico mais em cima da pressão, tá? Fico mais em cima, né, da quantidade de flushing que eu vou fazer, que é a lavagem do sistema, porque meu objetivo é retirar um pouco de líquido dele, então eu tenho que tomar esse cuidado, tá? Então a gente toma esses cuidados, tá? Fica monitorando um eletro, né? Põe ali eventualmente frequência cardíaca, né? Pressão, tá? E geralmente esse paciente eu não sou muito agressivo. Minhas taxas de filtração, meus fluxos de sangue, né? O meu QB para esse paciente, eu procuro fazer sempre um pouquinho mais baixo, né? Por quê? Para eu ter menos risco de alterações hemodinâmicas durante a minha sessão de diálise. Tá? Tempo alto, fluxo baixo, hepariniza esse paciente 2-3 vezes se for necessário durante a sessão, tá? Mas tomar cuidado com isso, né? E monitoração é o mais importante desses pacientes. Obrigada, entendi, doutor. Vou para a próxima, que é da Fernanda. A hemodiálise é um tratamento acessível hoje em dia? Tá? Ela já está disponível. A gente tem que ver duas coisas, né? O que é o acessível que ela está perguntando, né? Ela está disponível, tá? É um tratamento que ele está disponível. Hoje, praticamente todos os grandes centros do Brasil têm algum centro de hemodiálise, tá? O que pode ser ela pode ser ter um custo elevado, tá? O porquê? Porque tu tem que ter uma infraestrutura, tu tem que ter as linhas, as bases, né, os banhos, o dialisador, a implantação do catéter, a internação do paciente, né, os exames pré e pós-diálise. Então, ela acaba tendo um custo elevado. Não vai ser todo tutor que vai poder fazer, tá? Mas hoje ela já está disponível. Eu pego pacientes aqui em Porto Alegre, né, do Uruguai, né, de Santa Catarina, do interior inteiro do Rio Grande do Sul, do Paraná, tá? Então, está disponível. O paciente vem, ele chega, né, ela está disponível. Né? O que acontece, às vezes, é que acaba sendo, né, pelo tempo de internação, pela quantidade de insumo e tudo mais,
mas eventualmente é uma terapia que é relativamente um pouco mais cara. Ok, indo para a próxima do Lucas. Qual foi o intervalo de tempo entre as sessões do primeiro caso clínico? Primeiro caso, a gente foi do Golden, né? Da primeira para a segunda sessão, a gente foi 48 horas. O intervalo ali, pelo menos 24 horas entre uma sessão e outra. Tá? Se puder fazer a cada 48 horas, melhor. Tá? Mas entre a primeira e a segunda sessão foi 48, da segunda para a terceira foi 24. Certo. E uma outra dúvida que eu pensei aqui agora, em caso de pacientes que têm distúrbios hemostáticos, como, por exemplo, tendência a sangramento? Tá? É super comum, tá? A gente ter. A gente pode não heparinizar o paciente, tá? Só que aí tu vai ter que fazer fluxos mais altos para o sangue não ficar muito tempo parado, tá? E tu tem que fazer uma taxa de flushing também. Então, tu tem que fazer uma taxa de... Tua taxa de ultrafiltração ela tem que ser relativamente alta, tá? Esse paciente, tu não consegue reutilizar o material. Existe uma chance, existem critérios para tu poder reutilizar o teu material, que tu usa de uma sessão para outra, as linhas e o dialisador. Esse é um paciente que tu não consegue reutilizar, porque ele vai ter bastante coágulo dentro, e tu vai comprometer o teu dialisador, tá? Ou tu pode heparinizar esse paciente, tá? Ele vai ter sangramentos durante a sessão, a gente vê sangramento no acesso, a gente vê paciente com melena, hematoquesia, hematúria, né, no próximo, e a gente usa protamina logo depois, né? Que a protamina é um antagonista da heparina, tá? Então a gente protamina. Eu tenho aqui minhas ampolinhas de protamina e eu falo, pô, esse paciente, vou dar um exemplo. Cadelinha teve piometra, fez a cirurgia, estava urêmica, fez a cirurgia, piorou a uremia, né? Ela vem para cá, 24 horas depois da cirurgia, né? Esse é um paciente que eu vou heparinizar, tá? Porque tu tem que confiar que foi feita uma boa hemostasia nesse paciente, mas é um paciente que eu vou usar protamina no pós-diálise imediato. Ele sai da diálise e ele vai usar protamina, tá? Que é para evitar o sangramento, tá? Agora, tu pode não heparinizar o paciente, só que tu vai ter que usar fluxos mais altos, talvez o período mais curto e bastante flushing, bastante lavagem de sistema. E se tu lava muito o sistema, tu vai ter que fazer uma taxa de ultrafiltração maior para remover esse excesso de líquido que tu tá botando no sistema do paciente. Entendi, doutor. Obrigada. Lembrando que o link para o formulário de presença já está aqui no chat. E queria agradecer mais uma vez, doutor, pela palestra, pela paciência em responder todas as dúvidas, sei que foram bastante. E é isso. Bom, pessoal, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui conversando com vocês, tá? Eu acho que uma mais importante ali que plantou é a hemodiálise, ela está acessível, tá? Mas o mais importante de estar acessível é a gente saber o momento certo da gente indicar, tá? Não que a gente vê o pessoal muitas vezes segurando o paciente por tempo demais nas clínicas, com terapia conservativa, principalmente nos quadros de lesão aguda, tá? E aí, né, o paciente chega já tarde demais para fazer uma hemodiálise, tá? Eu acho que essa é uma dica importante para a gente ver, né, ter noção, entender, né, os critérios para a gente indicar aí uma hemodiálise. Tá certo, pessoal? Certinho. Então, até mais. Obrigada a todos que interagiram, que assistiram a palestra. Obrigada, doutor. Até mais. Até mais.